Daqui a pouquinho vai começar mais um Infância em Foco e eu tenho uma pergunta para fazer para você. O seu filho está comendo? Se ele não está, e agora? O que fazer? Você vai tirar todas as dúvidas aqui comigo com uma especialista no assunto que vai conversar com a gente sobre seletividade alimentar e como solucionar isso. Então, se esse é o seu caso, fica aqui com a gente, não pode perder esse programa que vai começar daqui a pouquinho. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Começamos mais um Infância em Foco. Pode chegar, você que é de casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mara Camargo e eu tenho uma pergunta que eu já fiz para você antes, que é: seu filho está comendo? Como vai a alimentação dele? É uma preocupação que muitas famílias têm, né? Da criança não estar se alimentando como gostariam e ter a seletividade alimentar. Então, por isso, eu trouxe aqui uma convidada muito especial que vai conversar sobre este assunto com a gente. Ela é nutricionista materno-infantil e também é terapeuta alimentar. É a Laís Palma. Laís, seja muito bem-vinda. Olá, Mara. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, com certeza de muitos pais aí que querem já saber sobre esse assunto, que é o que aflige, né, muitos corações aí, principalmente daquelas crianças que têm essa seletividade. E tenho mais para dizer sobre você também. A Laís, gente, ela é nutricionista escolar também. Ela é nutricionista no projeto Criança Saúde. Ela é nutricionista clínica materno-infantil, como eu disse, e atende crianças de 0 a 12 anos com doenças metabólicas, baixo ou excesso de peso. A fase da introdução alimentar também, ela é a pessoa certa para conversar sobre seletividade alimentar, que nós vamos conversar muito sobre isso neste programa de hoje. E ela faz tudo isso por meio da terapia alimentar, que para quem não conhece, que é um termo que é relativamente novo, a gente também vai conhecer mais nesse programa de hoje. E ela atende gestantes também, né, Laís? Sim. Então vai ter muita conversa aqui para a gente já esclarecer sobre tudo isso. Mas antes, Laís, eu quero entender melhor sobre essa profissão. Terapeuta alimentar.
O que é isso? Tá, vamos lá. Na verdade, eu sou nutricionista, né? E quando eu comecei essa área de atuação, principalmente com as crianças, e vinha muito no consultório a questão de crianças que não comem, né? Que tem uma dificuldade, era uma das maiores queixas. Poxa vida, o que adiantava eu entregar um plano alimentar, né? Se eu não conseguia fazer um suporte para esses pais, para esses cuidadores. E aí que vem a formação de terapia alimentar, tá? O que é isso? Quando é identificado que essa criança ela tem uma dificuldade alimentar, né? Até mesmo crianças com excesso de peso, depende, né? Depois a gente vai discutindo mais sobre isso. A gente faz por meios de acompanhamentos semanais ou quinzenais, sessões de 45 minutos, geralmente, onde por meio da ludicidade, do brincar, do acolhimento com essa criança, ela vai se sentindo segura para experimentar, para desenvolver habilidades com aqueles alimentos que a gente precisa que ela desenvolva, né? Então, a gente consegue aumentar o repertório alimentar por meio de muita empatia, de muita brincadeira, né? E de muito acolhimento a essa criança e essa família como um todo. Olha só que legal, que interessante. É o que eu sempre falo aqui, né? Nós que temos que entrar no universo das crianças, entender como que funciona para que eles entrem no nosso, para que tenham esse acesso e não ao contrário, né? E você é nutricionista materno-infantil, atende gestantes também. Me conta um pouco mais sobre o seu trabalho. Tá, eu atendo desde mães que estão com alguma queixa, né, na gestação, eu faço esse acompanhamento nutricional, né, mães que estão com diabetes gestacional ou alguma questão, o acompanhamento por meio da suplementação é muito importante na gestação, onde a gente sabe de toda essa importância, né. E aí também depois vem esse bebê, né, para a parte da introdução alimentar, para questões também de, às vezes a gente pega crianças que têm uma questão de excesso de peso, de baixo peso, né, crianças que têm dificuldades alimentares, então dá pra gente trabalhar aí dentro do leque da nutrição materno-infantil grandes habilidades, né, grandes promoções de saúde dentro desse meio. A gente falou uma coisa interessante também, até você falou, vamos deixar um pouquinho mais para depois sobre isso, que é a obesidade infantil. E uma dúvida que eu tenho, antes de nós começarmos a falar sobre a introdução alimentar, que é a fase gostosa em que a criança começa a ter o contato com os alimentos, tenho uma dúvida referente ao leite materno em relação à obesidade. Tem crianças que a gente vê que são, assim, bem gordinhas, bem fofinhas, né? Que dá vontade de apertar. O meu filho mesmo, ele era essa criança. Eu posso dizer que ele sempre foi acima da curva. Mas eu tenho o caso, por exemplo, de uma amiga minha que ela tem essa dúvida. Eu falei, olha, quando aparecer alguém no programa que eu tiver a oportunidade de fazer essa pergunta, eu farei. Se crianças que só consomem leite materno, nem fórmula, só o leite materno, e ela é acima da curva no peso, pode-se considerar que é uma criança obesa? Então, leite materno, ele não causa obesidade. Na verdade, ele previne a obesidade, né? Então, toda vez que a gente tem um padrão de bebê um pouquinho mais gordinho, acima da curva, mas que ele está 100% em aleitamento materno, nós não temos preocupações quanto a isso, tá? Existe, às vezes, um histórico genético, a questão de como que foi essa gestante, qual que era o estado nutricional dessa mãe, que tudo isso envolve nesse ganho de peso dessa criança. Diferente de uma criança em fórmula infantil. Então, na fórmula, existe a obesidade, né, antes dos 6 meses que a criança não tá comendo, por fórmula infantil, por excesso de fórmula. Porque a fórmula a gente tem todo cuidado com diluição, com a quantidade das mamadas, né? O leite materno é livre demanda. Porque ele se adequa nutricionalmente à necessidade daquela criança. A fórmula não. Sempre ela vai ter aquela caloria. E quanto mais a gente oferece, né, ela não pode ser ofertada em livre demanda. E o que a gente vê muitas vezes são mães, famílias, né, como um todo, tendo essa oferta de fórmula de maneira desregulada, né? Não sabendo muito identificar ainda a questão do choro do bebê, né? Que tem todo esse processo. Então, leite materno não causa obesidade. Ufa, que alívio, né? Acho que isso deixou muita gente tranquila.
Então, se for fórmula, pode acontecer, mas o leite materno, tranquilo, livre demanda, para acalmar os corações. Vou já compartilhar esse programa aqui com a minha amiga para ela ficar tranquila. Isso mesmo. E agora sim, entrando na fase da introdução alimentar. Antes, né, desse processo do contato com o alimento, quais são os cuidados que a mãe tem que ter para começar a introduzir os alimentos? Porque eu mesma, qual que é o conhecimento que eu tenho? A informação que eu tive é de que até os 6 meses, obrigatoriamente, apenas o leite ou a fórmula, né, dependendo como for, até água ser evitada nesse período. E só que a gente ainda vê muitas desinformações aqui que desencontram com todo esse trabalho que você, nutricionista, que outras profissionais também trazem nessa informação atualizada para os pais. E pessoas que insistem, não tem problema, um suquinho com 4 meses de idade, não tem problema dar uma sopinha líquida com 4 meses de idade, mas tem todo um porquê por trás, né? Não é só a questão do engasgo. E é isso que eu gostaria de entender mais com você. Isso. Primeira coisa, Mara, que eu gosto de falar é que a gente tem um confronto de gerações, né? Então, como tudo mudou, teoricamente, né? Faz pouco tempo que a gente teve uma atualização na recomendação, mas aí a gente tem, agora é assim, mas a minha mãe que criou 5 filhos, ela fez desse jeito e ninguém morreu. É a típica frase, né? Ninguém morreu. Exatamente. Então, primeira coisa, a gente tem esse confronto de gerações, né? E primeira dica que eu tenho, traz essa avó para consulta, geralmente, né? Essa pessoa que você tem um pouco mais de empecilho, que a gente depende dessa rede de apoio, tá? Segunda coisa, antes dos 6 meses de vida, de fato, não é indicado nada para essa criança. Nem sucos, nem chás, nem a própria água, né? Porque nutricionalmente a criança não tem essa necessidade. A criança só vai ter necessidade de complemento a partir dos 6 meses de vida. E a criança ainda tem que ter os sinais de prontidão para início dessa introdução alimentar. Então, quais são esses sinais de prontidão? Sentar com o mínimo de apoio, protusão da língua diminuída, então aquela linguinha que fica um pouquinho mais para fora, né, quando o bebê é menorzinho. Também a criança, ela demonstrar interesse pelos alimentos, né, dentre outros sinais aí que a gente tem. Então, a criança, ela precisa estar apta para conseguir se alimentar, tá? E aí sim, a gente começa com a introdução dos alimentos, né? E depois a gente vai para a parte da oferta de água, né? A água já introduz logo com 6 meses. Só a questão do suco, que ele não é indicado antes de 1 ano de vida. E falando no suco, né? Ele é um vilão, então, antes do 1 ano. Por que isso ocorre? Tá, o que acontece? A gente percebe que as crianças já é muito difícil a gente instalar o hábito de tomar água. Todos nós, né? Então, o que a gente tem que pensar? Antes dos 6 meses de vida, o que a criança estava habituada? A tomar líquidos, né? Então, a partir do momento que a gente oferece o suco, é mais confortável para ela tomar o suco do que ela comer a fruta. Então, tem tanto a parte da textura, quanto a parte da concentração de frutose ali dentro daquele suco. Porque muitas vezes, para fazer um suquinho de laranja, a gente vai usar de 2 a 3 laranjas, né? Se a gente vai fazer um suquinho puro. Se a gente vai ofertar a laranja para a criança, a gente vai oferecer meia unidade, 1 unidade. Então, a gente tem uma concentração ali muito grande e a retirada das fibras, né, desse alimento. Então, por isso que o suco, ele não tem nenhum benefício antes de 1 ano de vida. Além de tudo, nós temos inúmeros estudos que comprovam que a obesidade infantil, ela está correlacionada à oferta precoce do suco, por exemplo, e da introdução alimentar antes dos 6 meses. Obesidades, diabetes, dentre outros problemas aí que a gente pode ocorrer na infância. Olha só que interessante. Então, porque o suco, principalmente, né, voltando nas gerações passadas e longe deles, né, de ser culpa, longe disso, não é isso que a gente está apontando aqui. É somente trazer as novas informações e entender os porquês, né, porque realmente tem muito disso. Tomou e não morreu.
Não morreu, mas hoje sofre com obesidade. Não morreu, mas hoje sofre com diabetes e muitas outras coisas. E o que eu quero saber de você, Laís, que quero entender mais, é na fase da introdução alimentar, de que forma que a gente já pode ali começar a prevenir uma seletividade alimentar. Porém, essa pergunta vai ficar, sabe para quando? Para depois dos comerciais. A gente volta já. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta, falando muito aqui sobre seletividade alimentar, obesidade infantil e a sua prevenção também. Mas antes de voltar com a nossa especialista no assunto, eu quero dar um recado muito especial para você aí de casa da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Agora não restam mais dúvidas, né? Se você estava indeciso em qual escola matricular o seu filho ou a sua filha, agora já tem o lugar certo. Escola Primeiros Passos. É a ideal para o seu filho se desenvolver cada vez mais num ambiente muito seguro, cheio de muitas brincadeiras que eles amam, profissionais capacitadas e tudo mais o que é necessário para eles aprenderem enquanto se divertem. E agora sim, vamos voltar aqui com a Laís, nossa nutricionista materno-infantil. E eu falei que eu iria perguntar sobre a introdução alimentar, mas eu já quero conhecimentos sobre a introdução alimentar de forma que a gente já consiga prevenir uma seletividade alimentar também. Como que isso pode acontecer? Ótimo. Então vamos lá. Primeira coisa é uma introdução alimentar feita com variedades, né? Então assim, pensar que a criança ela tem que ter contato com todos os grupos alimentares, tá? Então os carboidratos, as proteínas, as gorduras, os vegetais, os legumes, as frutas, né? Todos os grupos. E aí, a primeiro passo para a gente prevenir uma seletividade é a questão da adequação da textura,
né? Que essa textura, ela tem que passar por uma evolução, então começa no método tradicional, começa mais amassadinho, depois ela vai evoluindo, né? Esse é um dos primeiros pontos, e de não ser tudo batido, ser uma introdução alimentar permeada de sopas, por exemplo, porque a criança não consegue distinguir os sabores de determinados alimentos. Outra questão que nós temos é relacionado dessa mistura, né, de ser só a papinha e tudo mais, é a questão da gente identificar possíveis alergias alimentares. Porque muitas vezes a gente coloca vários alimentos juntos, a criança manifestou um tipo de reação e qual será que é o alimento? Não tem como identificar, né? Exato. Tava tudo junto ali. Exato. Então, a criança não desenvolve esse paladar, não desenvolve a questão da textura para dessensibilizar, né, essa parte oral. E aí, consequentemente, lá na fase que ela tá maiorzinha, 2, 3 anos, os cuidadores falam assim, né? Ah, mas ele comia de tudo. Mas ele comia como? Ah, ele comia num sopão, ele comia tudo batido. Então, na verdade, ele não teve contato com esse alimento, né? E que às vezes, inclusive, passa muitos meses, né, comendo esse sopão, até que chega uma hora que enjoa e fala, e agora, o que eu vou fazer? Exato, sim. E nessa questão da seletividade alimentar, a gente fala muito sobre esse termo, mas a questão precisamos saber identificar também, né, Laís, se é um caso de seletividade alimentar, como que você... como nutricionista, né, como uma pessoa que trabalha com essa área de alimentação infantil, consegue identificar se é um caso de seletividade ou não. E até a gente entender melhor o que é a seletividade, afinal, né? Muito importante essa pergunta, Mara, porque hoje está muito banalizado esse termo, eu percebo, né? Então, assim, a criança tem alguns comportamentos de recusar, meu filho é seletivo. Então, a gente tem que pensar que seletividade, ela é um diagnóstico, né? Então, a seletividade, a gente classifica ela em grave ou leve. Então, primeira coisa, essa criança, geralmente, ou ela exclui grupos inteiros, a gente tem que contar quantos alimentos essa criança consome. Então, se essa criança, ela consome em torno de 25 a 30 alimentos, é uma seletividade alimentar, digamos que leve. Abaixo de 20, de 15 a 20, é uma seletividade alimentar grave. E aí, se essa criança tem um repertório alimentar de menos de 10 alimentos, a gente suspeita de distúrbios alimentares. Então, por isso que é delicado, né? A gente tem que ver certinho, né? Fazer uma boa anamnese, entender esse contexto da mãe, para de fato a gente identificar se é seletividade e qual é a causa. Perfeito. Então, não é assim, meu filho não come nenhum tipo de vegetal, mas ele come todas as outras coisas que eu ofereço. Então, tem que estudar mais isso antes de falar, meu filho é seletivo, né? Não é como você acabou de falar, não é uma palavra qualquer que a gente joga, é uma palavra que tem um embasamento científico, profissional, é um diagnóstico, então tomar esse cuidado. E em caso de seletividade, onde que entra a terapia alimentar nesse caso? Para a seletividade alimentar, desde que notificado ali, né, que a criança tem de fato, ou se ela é leve, ou se ela é grave, ou se a criança chega até mesmo, tem distúrbios alimentares como o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, a terapia alimentar, ela é de extrema importância. Por quê? A partir do momento que a gente identifica a causa, o terapeuta alimentar, que no caso sou eu como nutricionista, eu traço um plano terapêutico, onde a gente vai fazendo a esticagem alimentar desse alimento, tá? Então, digamos assim, olha, o nosso foco vai ser aumentar o repertório alimentar dessa criança. Ela come só biscoito, arroz, feijão e carninha. A gente então vai começar a melhorar, variar um pouco os tipos de proteína. Tá, mas como? Qual que são as atividades que essa criança mais gosta? Ela adora dinossauros. Aí a gente vai montar ali um esquema dentro da terapia que vai envolver coisas que ela goste, que chame atenção. E aí a gente vai fazendo a escalada do comer com essa criança. Entendi. Então vai entrando de forma mais lúdica ali para aquilo que ela
que ela vai gostar mais, que vai chamar mais a atenção ali com os olhos, né? É uma brincadeira que faz junto com as crianças, pelo que eu entendi. É isso mesmo? É uma brincadeira com fundamento, né? Porque, sim, assim, com certeza. Isso, é uma brincadeira que a gente tem que, na verdade, para conseguir conexão com essa criança, né? E sempre respeitando a escalada do comer, que é o tolerar, interagir, depois conseguir cheirar, aí a criança consegue encostar, né? Colocar a boquinha e depois a gente evolui pro comer. Então, geralmente o foco principal não é o comer de cara. Tem muito disso também. Exato. Ela precisa passar por esses processos. Tem algumas crianças que ela nem consegue chegar perto, mas de uma sessão para outra ela já dá um boom, já vai lá pro finalzinho da escada, que começa ali a interagir, a colocar próximo da boca. Tem crianças que é mais lento. O que é importante? Quanto mais velha for essa criança, então... quanto mais tempo ela está em seletividade, mais demorado é esse processo. Entendeu? Então, se a gente consegue já intervir aos 3 anos de idade, 2, que já foi identificado, é mais rápido do que uma criança com 9, 10, 11 anos de idade. Entendeu? Entendi. Então, quanto antes conseguir diagnosticar isso, ver que ela tem essa seletividade, é mais fácil de introduzir novos alimentos ali no cotidiano dela. E você sabe que você trouxe uma coisa interessante também, que quando nós estamos nessa fase de iniciar a alimentação com os filhos, é uma expectativa tão grande que eu acho que quem mais atrapalha esse processo somos nós, mães, pais, que ficam naquele anseio mesmo, né, de já ver o filho comendo, colocando na boca e engolindo. Mas você contou aí que existem algumas outras etapas antes, né? E o que você, como nutricionista, já considera um progresso na introdução? Na introdução alimentar? Isso, nessa fase da introdução. Tá. Na introdução é a criança começar a desenvolver realmente habilidades, ela começa a pegar, ela começa a direcionar a boca, né? Na parte focando pra seletividade, na evolução dessa criança, às vezes ela não conseguia nem tocar aquele alimento. Então, muitas vezes em casa, ela começou a interagir, ela começou a tolerar aquele alimento próximo dela, que a gente tem seletividades mais graves, que a criança não pode nem estar. Por exemplo, você está se alimentando aí e a criança está aqui, ela não consegue tolerar isso. E às vezes, como a gente tem uma expectativa tão alta que ela coma, a gente não dá um mérito para esse ganho. Né, que é esse ganho que foi mínimo, mas que a criança nem tolerava aquele alimento. Né? Então, são pequenos ganhos que a criança vai tendo para evoluir o comer. Ah, perfeito. E a extensão do seu trabalho agora é o que eu quero saber, porque você contou pra gente que faz todo um processo ali na terapia alimentar de apresentar para a criança formas diferentes daquele alimento para que ele tenha interesse. Em casa, de que forma que a gente pode deixar esse momento das crianças mais prazeroso e com menos terrorismo, né? Porque eu sei que, assim, quando a gente está naquele processo de, por muito tempo, tenta fazer com que a criança coma, com que experimente, e ela, às vezes, não quer nem experimentar. Ela já fala que não gosta, sem nem conhecer aquele alimento. E aquilo vai gerando, né, uma angústia tão grande que vai se tornando um momento de terror na vida dos pais e, consequentemente, na vida dos filhos também. Tem alguma fórmula mágica aí para você ensinar pra gente, para passar um truque, para deixar esse momento mais prazeroso e ver se incentiva esses pequenos a comerem mais? Ótimo. Primeira coisa, a gente diminuir a expectativa, né, dentro daquele processo, como você disse. E, assim, a gente não verbalizar a palavra come, experimenta, só um pedacinho. Ai, você é fresco, né? Ai, não come nada. Então, assim, a gente tirar essas palavras do nosso repertório. Eu sei que é muito complicado, porque a gente vem num vício aí, né? E a gente mudar o modo como a gente vai falar. Então, por exemplo, nossa, qual é o barulho que faz a maçã quando a mamãe morde? Vamos observar? Vamos ver? E aí você morde a maçã e a criança já vai observando. Então, a gente não tá falando pra ela comer a maçã. A gente tá falando, vamos ver qual o barulho que ela faz? E às vezes a criança, por brincadeira, pega, faz o barulho, por mais que ela cuspa, que não é um alimento que ela tá acostumada, vamos pegar esse de exemplo, é um modo da gente não direcionar o come, prova, entendeu? Que acaba criando um comportamento de negação dessa criança.
E principalmente a gente observar como que tá esse ambiente em casa. A criança tem um ambiente adequado? É um momento tranquilo? Às vezes trazer um brinquedo que ela gosta para a hora da refeição, né? Fazer uma brincadeira ali, tentar fazer um lúdico com essa criança para envolvê-la no processo. Colocar essa criança para te ajudar na cozinha, né? Então, para lavar, vamos lavar um alface, vamos fazer um bolo com a mamãe, né? Com o papai. Tem inúmeras questões que dá pra gente envolver a criança com o alimento sem ser o contexto de provar, de coma, de leve à boca, né? Pra criança ir se encorajando de provar aquele alimento. E ela se sentir parte do processo, Exato. né? Porque a criança, eu percebo que ela gosta muito de ser a protagonista naquilo que está fazendo, que ela gosta de ser participativa, ela gosta de ser, se é um menino, ele gosta de ser o herói da situação, se é a menina, ela quer ser a princesa da situação, e às vezes a gente exclui eles disso, né? E depois o que eu percebo, às vezes eles não conseguem, nem sabem o que é uma cenoura in natura, só viu ela em formato de purê no meio da sopa, e eu acredito que essa participação, chamar a criança junto ali na cozinha, no momento em que vai servir a mesa, acredito que pode fazer toda a diferença depois disso tudo que você falou, né? Esse contato mesmo deles mais próximo. Sim, porque às vezes a gente pega e coloca ali no prato, ó. Tá aqui. Você tá aqui. Opa, mas qual foi o outro contato que a criança teve com esse alimento, né? Então tem várias brincadeiras também que dá pra gente fazer, mínimas, rapidinho ali em casa, que já vai estimulando essa criança. Perfeito, Laís. Laís, adorei o nosso bate-papo. A gente já vai se despedindo por aqui do pessoal de casa, mas não posso deixar de antes te agradecer por todas essas informações que você trouxe, que deixa os pais muito mais munidos de segurança depois de tudo isso que ouviu, e agora muito mais informações também, né, que eram necessárias e você trouxe pra gente. Muito obrigada mesmo, Laís. Eu que agradeço pela oportunidade. E pessoal aí de casa que estava nos acompanhando até agora, quer conhecer mais de perto o trabalho da Laís, quer saber o que é a terapia alimentar, o seu filho está precisando desse acompanhamento, vou deixar aqui embaixo o contato dela para quem quiser procurá-la. E agora a gente se despede por aqui, mas eu te vejo no próximo programa. Até lá!